Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos felizes com estes momentos em que estamos juntos, em espírito, embora separados fisicamente, para adorar a Deus. Vamos ler a passagem de Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27, que servirá de base para a nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus. Então, entrando eles no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O Evangelho de Mateus narra o ministério de Jesus após seu batismo como um ministério de ensino, pregação e realização de curas. O Sermão do Monte é um grande exemplo de Jesus como mestre, ensinando com autoridade. Quando chegamos aos capítulos 8 e 9 de Mateus, encontramos uma sequência de milagres de Jesus, sendo que a maioria envolvia curas. Jesus curou um leproso, Jesus curou o servo enfermo de um centurião, Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus acalmou a tempestade, Jesus curou 2 endemoniados gerazenos ou gadarenos, como aparece em algumas versões. Jesus curou o paralítico de Cafarnaum. Jesus curou a mulher que sofria de hemorragia. Jesus trouxe de volta à vida a filha de Jairo. Jesus curou 2 cegos e Jesus curou um mudo endemoniado. São 10 milagres descritos com detalhes neste Evangelho de Mateus. Considerando que Jesus não curou todas as pessoas doentes de sua época, nem trouxe de volta todas as pessoas que faleceram em sua época, podemos ficar pensando: por que Jesus realizou esses milagres descritos nos capítulos 8 e 9 de Mateus? Sabemos que Jesus morreu na cruz por amor à humanidade. Então, uma das razões para Jesus realizar esses milagres foi para aliviar a desgraça humana e amenizar as necessidades humanas. Jesus é sensível diante das desgraças, dos sofrimentos e das necessidades humanas, embora seu objetivo maior de todos seja a salvação da alma do ser humano. Sabemos também e cremos firmemente que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador profetizado no Antigo Testamento. Então, em segundo lugar, os milagres realizados por Jesus e que acabamos de mencionar forneciam evidências legítimas de que ele era realmente o Messias enviado por Deus. Ele era quem dizia ser. Os milagres mostravam o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Jesus nunca realizou milagres para chamar atenção para si mesmo ou para obter destaque. Ele queria que as pessoas, ao verem os milagres, crescem nele como o enviado pelo Pai, para serem salvos dessa forma. Os milagres evidenciam o poder de Jesus sobre a morte, sobre as forças espirituais do mal, sobre as doenças físicas e sobre a natureza. Os episódios narrados mostram uma mistura de fé, de dúvida, de aceitação e de rejeição em relação a Jesus. Tendo isto em mente, vamos olhar com mais detalhes o episódio da tempestade no mar da Galileia. Em Mateus, capítulo 8, versículo 18, Jesus nota que está cercado por seguidores sem compromisso verdadeiro com ele. 2 desses seguidores, inclusive, falam com o Senhor, dando a entender que queriam segui-lo, mas logo se afastam diante da franqueza de Jesus.
Jesus demonstrou que queria estar com aqueles que tinham verdadeiro compromisso com ele, que eram seus discípulos, que o acompanhavam sempre. Por isso, entraram num barco para atravessar o Mar da Galileia e chegarem à outra margem, numa viagem de aproximadamente 10 quilômetros. O Mar da Galileia, que de fato não é um mar, é um grande lago, está a cerca de 200 metros abaixo do nível do Mar de Verdade, que no caso é o Mar Mediterrâneo, que é o mais próximo daquele local. Isto é, este lago está, poderíamos assim dizer, num grande buraco e é cercado por altas montanhas. Essa configuração geográfica faz com que fortes correntes de vento se formem, atingindo as águas do lago, que se tornam muito agitadas, com grandes ondas, formando tempestades. Foi o que aconteceu nessa viagem de Jesus e seus discípulos. Formou-se uma grande tempestade. Não sei quantos de nós já tiveram a experiência de passar por uma tempestade no mar. Eu, felizmente, nunca tive, porque eu respeito muito grandes volumes de água, principalmente se elas estiverem agitadas e revoltas. Eu não me sinto confortável numa praia quando as ondas são muito fortes. Mas lá estavam eles no barco. Eu acho que aquele barco nem era grande. As ondas varriam o barco e ele já estava correndo o risco de virar ou afundar. Apesar de toda a força dos ventos e das águas, Jesus dormia. A fúria da natureza não acordou o Senhor do seu sono tranquilo, do sono de quem estava cansado após um longo período de tempo dedicado a curar pessoas, a ensinar e a pregar sobre o reino de Deus. É interessante notar que nas Escrituras o sono tranquilo está associado à confiança em Deus. Em Salmo capítulo 3, versículos 4 e 5, encontramos palavras de Davi quando fugia de seu filho Absalão, que estava revoltado contra seu pai. Diz assim Davi: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Salmo 127, versículo 2, palavras de Salomão, o grande sábio. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Atos 12, versículo 6. Pedro estava na prisão, custodiado por Herodes, e Herodes pretendia mostrá-lo aos sacerdotes, ao sinédrio, e ele estava fortemente guardado pelos guardas, pelas sentinelas. Diz assim a Escritura. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Mas o que aconteceu? Apesar de toda essa segurança, o Senhor mandou o seu anjo que libertou Pedro daquela prisão. Voltando ao nosso episódio da tempestade, enquanto Jesus dormia, seus discípulos estavam com medo, achando que iam morrer. E nesse ponto eu me lembro aqui de uma ilustração. Conta-se de um pregador que estava falando em sua mensagem sobre o céu e sobre todas as maravilhas do céu. E em determinado momento, ele perguntou aos fiéis: quem aqui quer ir para o céu? E todos levantaram a mão com grande entusiasmo. Em seguida ele perguntou: e quem quer ir agora? Faltaram mãos levantadas. Parece que esse era o caso com os discípulos. Eles não queriam morrer naquela hora.
Eles acordaram Jesus, provavelmente com pânico em seus rostos. E Jesus censurou a falta de fé daqueles homens, mas em seguida usou seu poder sobre as forças da natureza. A tempestade cessou, tudo ficou calmo, fez-se grande bonança. Nada resiste ao poder e à autoridade de Jesus. Os discípulos ficaram maravilhados e perguntavam entre si: quem é este? Foi necessário mais tempo de convivência. Foi necessário que Jesus realizasse muitos outros sinais na presença daqueles discípulos. Foi necessário que Jesus falasse abertamente sobre quem ele era, sobre seu sacrifício na cruz, sobre sua ressurreição, para que os discípulos viessem a crer verdadeiramente em Jesus. Olhando ainda esse episódio, podemos pensar: por que Jesus não impediu que houvesse a tempestade? Tudo ia ficar melhor, mais fácil, não ia haver todo esse estresse, toda essa agonia. Mas, no meu modo de ver, a pergunta mais adequada é: por quê? Para quê? Para que Jesus permitiu a tempestade? Observemos que, antes de mais nada, antes de repreender os ventos e o mar, Jesus usou o acontecimento para questionar a fé dos discípulos. Homens de pequena fé, foi a avaliação de Jesus. Num período de tempo que não estava muito distante, eles tinham presenciado Jesus realizando 3 milagres. Jesus curou um leproso, Jesus curou o servo enfermo do centurião e Jesus curou a sogra de Pedro. Jesus havia realizado milagres, coisas nunca vistas antes. Agora eles estavam no meio da tempestade, mas Jesus, esse operador de milagres, com poder sobre as doenças, estava com eles. Por que ter medo? Jesus permitiu a tempestade para mostrar aos discípulos a importância da fé. A fé que faz diferença é a fé em Jesus, o Senhor e Salvador. É a fé prática que faz diferença nas situações difíceis da vida. Em todos os milagres de Jesus, o elemento decisivo sempre foi a fé de alguma pessoa. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Os discípulos ficaram perturbados e com medo, porque a sua fé era pequena na avaliação de Jesus. Não era a tempestade que era grande. A fé era pequena para passar por aquele teste. Quando a fé é grande, as tribulações são mais fáceis de serem suportadas e vencidas. Minhas irmãs, meus irmãos, hoje, juntamente com todo o mundo, estamos no meio de uma tempestade. Ela se chama coronavírus. Muitos já morreram e as previsões falam que ainda haverá muitas mortes. Todos nós nos sentimos ameaçados por esse inimigo invisível e corremos o risco de mergulhar em pensamentos negativos que nos deixam desanimados e abalam a nossa fé. Podemos pensar: por que Deus está fazendo isto? Precisamos entender que Deus não faz o mal, porque Deus é bom. Em Marcos, capítulo 10, versículo 18, Jesus disse que só há um que é bom, e esse é Deus. São palavras de Jesus. O mal entrou no mundo quando Adão e Eva desobedeceram à ordem de Deus. E desde então o mal vem agindo, afetando até os filhos de Deus. Precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar que Deus, de uma forma ou de outra, invisível a nossos olhos, cuida de seus filhos. E mesmo que sejamos atingidos e venhamos a morrer, estamos seguros
e salvos pelo poder de Deus, mediante a nossa fé firme, inabalável e forte no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Agora vamos orar para colocar diante de Deus nossas petições em relação à pandemia que está ocorrendo.